Bom dia! Vamos aguardar uns minutinhos para a gente iniciar o nosso devocional, despertar com Deus. Ainda falta um minutinho para o nosso horário, mas vamos esperar enquanto o Instagram vai avisando, se alguém for entrar, senão a gente já inicia, fica gravado. Sei que muita gente assiste depois. Tomando um cafezinho aqui enquanto isso. Cafezinho pra gente acordar, né? Glória a Deus. Espera só um minutinho pra gente iniciar já o nosso devocional. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Bom dia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Esperar um minutinho só e já vamos começar. Vou ir ajeitando aqui. Deixa eu baixar o volume que tá. Pronto. Deixa eu botar um fundinho musical aqui. Opa. Pronto. Vamos começar já. Agora sim. Agora deu certo aqui. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, né? Hoje dando continuidade lá no nosso tema. Semana passada a gente falou sobre, né, seja forte, corajosa, né, assuma sua posição. E hoje dando continuidade, né, a essa série, né, Mulheres Fortes Geram Lares Fortes. Coisas que o Senhor tem me entregado, né, coisas que tem passado por mim, porque não é fácil, né? Não é fácil a gente ser forte, a gente ser corajosa. Bom dia, Andressa, seja bem-vinda. Não é fácil a gente assumir nossa posição, a gente negar as nossas vontades, né? E a gente entender o caminho do Senhor, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não é algo fácil ser quebrada, ser moldada por Deus. Não é nada fácil, né? Mexe no nosso ego, mexe na nossa vontade, mexe em tudo aquilo que a gente um dia acreditou que a gente era, né? Para que Cristo seja moldado, né? Para que a gente reflita a imagem de Cristo através das nossas vidas, para que de fato a gente seja, né, luz no mundo e sal na terra. Então, né, todos esses devocionais que eu estou trazendo, a palavra primeiro, ela passa por mim. Eu não posso falar nada que, né, Deus não venha fazendo em mim, tratando em mim, né, para que eu possa falar para vocês aqui. Mas vamos fazer uma oração para entregar esse momento, esse devocional, esse momento tão importante, né, que a gente tenha a oportunidade de ter. Temos que ser gratas porque podemos estar reunidos aqui, né, neste momento, seja virtualmente, mas a gente pode estar falando das coisas do Senhor, da palavra do Senhor. Já tem muitos lugares que não se pode mais ter uma Bíblia, não se pode mais ler uma Bíblia e não se pode nem sequer falar o nome de Jesus. Então temos que aproveitar que enquanto nós podemos, não é assim? Então vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor. Abençoa, Senhor, este momento. Aqui estamos, ó Pai, reunidos
né? Para te render graças, ó meu Deus, que seja o teu manifestar, o teu agir nessa live, nesse devocional, porque tu sabes o que cada pessoa necessita, né? O que cada pessoa precisa ouvir, é tu que faz o mover, é tu que faz o agir. Eu de mim não tenho nada para oferecer, sou totalmente incapaz, Senhor, falha, dependente de ti. Espírito Santo, que seja você falando através de mim, que aqui eu seja apenas um canal a fluir aquilo que tu tens para manifestar, que venha direto do teu trono, ó Pai. Tens liberdade aqui entre nós, abençoa cada vida, ó Pai. Abra os ouvidos espirituais, abra os olhos espirituais de cada pessoa, que o coração delas seja uma terra fértil a receber a tua semente, ó Pai. Em nome poderoso de Jesus, te amamos, te engrandecemos, te louvamos e te entregamos esse momento em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Esteja sóbria e vigie, né? E esse é o nosso segundo tema dessa série, Mulheres Fortes Geram Lares Fortes. Como eu estava falando ali no começo, não é nada fácil, né? A gente ser moldada pelo Senhor. A gente deixar Ele transformar o nosso caráter. Não é assim? Porque a gente acredita, né, nas nossas próprias verdades. Porém, a Bíblia, ela é a única verdade. Né? Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho. E o Espírito Santo, no momento que nós temos Jesus, aceitamos Jesus, queremos seguir Jesus, o Espírito Santo habita em nós e ele vai fazendo a sua obra, não é assim? Mas a gente sabe que a gente tem um inimigo, um ser caído com toda a sua corja de demônios por trás, né? Então, o objetivo dessa live, o objetivo desse devocional, que é o despertar com Deus, é realmente um tempo de despertar. É isso que Deus vem me ministrando, vem colocando no meu coração. As pessoas estão em sonos espirituais, né? Não conseguem enxergar além. E a guerra, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, não é assim? Ela é uma guerra espiritual. Mas pra gente conseguir enxergar essa guerra, primeiro a gente tem que ser tratada pelo Pai. A gente tem que deixar o Pai nos tratar, o Pai nos limpar, o Pai nos reconstruir, mas para isso acontecer, a gente precisa se render aos pés de Jesus, porque Ele quer nos resgatar. E a gente se rendendo, a gente dá a liberdade para que Ele possa ir nos moldando, trabalhando no nosso ser. Não é assim? Só que é algo difícil, é algo que é doloroso, não é algo que é fácil, mas nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor, né? Na live passada a gente falou sobre a obediência, então isso é um dos princípios, né? E nós devemos ser obedientes, porque o Senhor, Ele tem planos de bem, não de mal, e Ele que sabe o melhor caminho para mim e para você. Não é assim? Então, hoje nós vamos meditar em cima do versículo de 1 Pedro 5, versículo 8, tá? Então diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. É muito forte esse versículo, é muito forte quando a gente para realmente para meditar, degustar ali as escrituras. É muito forte, porque ele fala, né, o inimigo, o diabo, ele anda rugindo como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Ele quer nos devorar. Ele não está brincando. Aqui entrou aqui um... Deixa eu tirar aqui. Deu. Ele não está brincando, né? Então, não é mais tempo de nós também vivermos como se este mundo espiritual não existisse. Não é mais tempo de nós estarmos cegas e surdas neste mundo espiritual. Por quê? Porque ele está querendo devorar quem? A mim, a você, a nossa família. Porque este é o objetivo.
A família, ela é um projeto, ela é uma instituição criada por Deus, o homem, a mulher, a família, o casamento. E ele não quer isso. Ele quer os lares destruídos, as famílias destruídas, os casamentos arruinados. E se a gente não estiver sóbria, e se a gente não vigiar, ele vai entrando sutilmente. E quando vê, ele vai devorar. Porque ele está à procura de quem ele possa devorar. Então nós precisamos estar atentas a isso. Então o nosso inimigo, ele anda à espreita, porque ele quer nos pegar como? Ele quer nos pegar sonolentas, desapercebidas. Ele quer nos pegar, né, dormentes. Na tradução, né, da Almeida Revisada, ele fala, né, eu li aqui, foi na NVI, que é esteja alerta e vigie. E na versão da Almeida Revisada diz, esteja sóbria e vigie, que é o tema da nossa live, né, sóbria. Então, o oposto de sóbrio, o que é? É bêbado. Este é o oposto de sóbrio. É uma pessoa bêbada. E se a gente for parar para pensar, como que fica uma pessoa bêbada? Como que fica uma pessoa bêbada? É uma pessoa desapercebida. É uma pessoa intoxicada. É uma pessoa que não tem equilíbrio. Não tem mais controle das suas ações, dos seus atos, não tem mais controle do seu emocional. É uma pessoa desequilibrada. É uma pessoa que muda o seu comportamento, uma pessoa bêbada. Uma pessoa confusa, que fica com confusão mental. É uma pessoa que tá ali, né, sendo guiado por aquele álcool, né? Uma pessoa que está bêbada. Então, é assim que o inimigo quer que a gente esteja, desse jeito. Ele quer que nós estejamos assim, desapercebidas. E o que acontece no mundo de hoje é muitas situações que vêm para nos tirar do foco. Qual que é o foco? Qual que é o alvo? Jesus Cristo. É seguir ele no único caminho que existe. Porque tem a porta larga e tem a porta estreita. E nós escolhemos entrar pela porta, pelo caminho estreito. Só que é tão complicado, né, hoje, com as distrações que nós temos, com os problemas que se apresentam pra gente, com as pessoas cada vez mais envolvidas neste mundo. E muitas vezes a gente se sente até mesmo confusa, porque talvez as pessoas estão te dizendo que é besteira, que isso não existe, que isso não é real, né? Muitas vezes acham que você está um fanático, que você está um louco. Não é assim? Mas é real. É real, é muito real, não é? E nós precisamos estar fortalecidas. Nós precisamos estar fortalecidas no Senhor, entendendo que nós temos uma missão, nós temos um propósito. Ele quer que nós estejamos fortes e corajosas, né? Lá na nossa live passada, porque a nossa força vem dele. Se a nossa força vem dele, nós vamos buscar o quê? Estar sóbrias e vigiando, estar atentas, porque é isso, ele quer que nós estejamos em um sono espiritual. E ali em 1 Pedro, ele também compara o diabo a um leão rugindo. A um leão rugindo. Então ele está procurando o quê? Uma presa fácil para devorar. E ele quer devorar o quê? Ele quer devorar a nossa alegria. Ele quer devorar a nossa paz, o nosso descanso. Ele quer devorar a nossa força, a nossa saúde, os nossos relacionamentos. Ele quer devorar os nossos pensamentos. Porque não sei se você já percebeu, mas o campo de batalha é na nossa mente. É na nossa mente que ele ataca. Como eu mencionei na semana passada, é como se fosse um anjinho e um diabinho do outro lado. E aí Satanás fica o tempo inteiro lançando as flechas. E às vezes, no momento de fraqueza, é tão difícil a gente reagir. É tão difícil a gente reagir. Não é assim? É difícil.
Mas se nós estamos firmes, se nós estamos entendendo que a nossa força e a nossa capacidade não vem de nós mesmas, nós vamos entregar na mão do Senhor e Ele vai nos dar a força, Ele vai nos dar, né, a força necessária para que nós possamos reagir nessas situações em que o inimigo vem nos atacar, em que ele vem lançar as flechas. Por isso é tão importante, sabe? A gente ter pessoas que compartilham da mesma fé conosco na nossa caminhada. Porque quando um se sente enfraquecido, vem uma pessoa e te dá uma palavra guiada pela presença do Pai, uma palavra guiada pelo Espírito Santo. Mas nós também não podemos nos basear. Eu vejo que é um tempo de solitude, um tempo onde Deus está forjando mulheres numa situação de solitude. Ela e Deus. Eu passo por um momento assim e eu vejo muitas mulheres passando também esse momento de ser forjada. Por quê? Porque a nossa expectativa, a nossa esperança não pode depender de palavras doces de outras pessoas nos nossos ouvidos. É muito bom, né? É muito bom a gente ter amizades da mesma fé, como eu falei. Na igreja também, podermos estar em comunhão com os irmãos e, né, ter com quem desabafar, receber conselhos. A Bíblia nos diz isso, que a gente precisa. Mas isso não pode estar acima ou à frente de você se render aos pés do Senhor e entender que é Ele que vai te dar a direção, que é Ele que vai te dar a palavra correta, que é Ele que vai te dar as coordenadas para que você possa vencer o dia mau. E para que você consiga estar sóbria, porque vai ser com a ajuda do Espírito Santo que vai ir te mostrando as situações, né? Vai te mostrando as situações, porque elas vêm sorrateiras e às vezes nós não percebemos. E quando está instalado algo um pouco além da normalidade é que a gente percebe que a seta inflamada, ela está ali. Mas nós precisamos reagir. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender isso. E um leão, como estava falando ali, um leão, né, que o versículo ele mesmo fala, né, que ele está procurando a presa fácil para devorar. Mas o leão, ele é atraído pelo quê? Pelo que um leão ele é atraído para devorar uma pessoa? O leão, ele é atraído pelo sangue. Ele é atraído pelo sangue. E qual sangue que ele é atraído para poder devorar a sua presa? Ele é atraído pelo sangue das nossas feridas que ainda estão abertas. É através das nossas feridas que não cicatrizaram, seja pela falta de perdão, seja pela raiva, seja pelo sentimento de vingança. Eu não sei qual ferida, mas muitas vezes nós ainda temos feridas internas dentro de nós que não cicatrizaram. E aí, esse leão vem atraído por esse sangue dessa ferida que ainda está sangrando. E ele vem e ele lança as flechas e ele vai tentar gerar confusão em cima dessas feridas, em cima de coisas que nos afetam e que nos abalam profundamente, situações que nos abalam, que mexem conosco, situações que ainda nós não conseguimos ainda perdoar, passar, né? Eu não sei. Mas ele é atraído por isso. E ele sabe qual que é o ponto que ele vai vir. E ele vai lançar a flecha para te desestabilizar. Porque ele não quer que nós estejamos nos caminhos do Senhor. Ele não quer que nós estejamos sóbrias e vigiando. Ele quer que nós estejamos na situação de bêbada. No emaranhado da nossa mente. Embebedadas pelo sangue das nossas feridas. Não enxergando além da nossa própria dor e muitas vezes culpando a todos pelas coisas que aconteceram, e ele vem lançando as flechas e quando vê, o caos está instalado.
Por isso que nós precisamos compreender essas situações e estar alertas, estar atentas, estar sóbrias vigiando. Então, nós precisamos deixar Deus curar nossas feridas. Nós precisamos. Muitas vezes a gente pensa que as feridas cicatrizaram, mas elas não cicatrizaram, elas estão ali ainda. E Deus, ele precisa curar as feridas mais profundas. Tem umas que a gente até mesmo nem sabe que temos, mas é na oração, buscando em oração, na rendição, deixando o Espírito Santo trabalhar. É quando a gente sai de cena que ele trabalha. E aí ele vai cavocando. Por quê? Porque você é uma casa nova. Você é a habitação do Espírito Santo. E precisa estar tudo em ordem, tudo limpo. E ele faz isso na nossa vida, ele nos limpa, ele nos cura, ele nos sara. Então nós precisamos deixar ele cicatrizar essas feridas. Para quê? Para que elas não sangrem mais. Porque quando a gente tem ferida que ainda não foi cicatrizada e está sangrando, a gente sangra em todo mundo na nossa volta. Então nós não podemos continuar, sangrando e ignorando essa dor. Nós precisamos deixar Deus trabalhar nelas. E Jesus, ele quer ir no mais profundo para te curar, para te libertar, para fechar essas feridas. Por quê? Porque essas feridas, ele vai te cuidar para que essas feridas cicatrizem e essas feridas cicatrizadas virem testemunhos. Então essas cicatrizes, elas precisam parar de sangrar, essas feridas precisam parar de sangrar para que sejam curadas pela mão do Altíssimo e virem apenas cicatrizes de testemunhos, aonde você vai poder falar para outra pessoa: olha, eu passei por isso, mas Deus, ele fez a obra. Deus me tratou, Deus me curou. Por quê? Porque a palavra, ela não pode paralisar na gente. Nós temos esse dever. A Bíblia fala que nós seremos cobradas por não ter falado a palavra de Deus. Porque quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem não quiser, a gente não pode obrigar a ninguém. Porque é o Espírito Santo que faz a obra, mas alguém precisa abrir a boca e falar. Alguém precisa lançar as sementes. E é através das nossas vidas curadas, através das nossas cicatrizes, então a gente vai poder compartilhar. E a gente vai poder parar de sangrar, para que o leão não seja atraído por este sangue. E a gente consiga identificar quando vier as setas. Nós não vamos mais estar bêbadas, nós não vamos mais estar neste emaranhado da nossa dor. E nós vamos poder identificar quando vier essas setas. E nós vamos poder reagir, por mais difícil que seja. Nós vamos poder nos levantar e nós vamos poder reagir em cima da situação, através das armas corretas que Deus nos deixou. Então, Jesus, ele quer lavar as suas feridas para curar, E parte de estar alerta e vigilante, Isso é parte de estar alerta e vigilante. Porque o inimigo, ele sabe bem, aonde dói, qual que é o nosso calcanhar de Aquiles, que fala. Então ele sabe muito bem. E ele usa sempre as mesmas artimanhas. Eu tava pensando, outro dia, que ele usa sempre as mesmas artimanhas. Se nós formos parar para analisar todos os ataques que sofremos espirituais. Mas é tão difícil porque somos seres humanos, Nós, muitas vezes estamos com problemas, situações, e às vezes a gente não consegue, às vezes está tão perceptível. Mas se a gente for parar para analisar, é sempre nas mesmas situações que ele vem querer nos tragar. Então nós precisamos estar alertas nisso e nos posicionar como essa guardiã que Deus quer que você seja neste tempo. Despertar para esse tempo, despertar deste sono espiritual, para que o seu lar não seja tragado e para que o lar de outras pessoas também não seja.
Estamos vendo tantas barbaridades por aí. É ideologia de gênero. Você não pode mais ter opinião. Se você fala que é homem, que é mulher, você é homofóbico. Então, assim, são muitas situações que nós estamos vivenciando e cada vez vai piorar. E nós precisamos estar posicionadas na verdade. Nós precisamos estar posicionados. E não simplesmente nos calar e achar que certas situações são normais. Porque muita coisa não é normal, não. E é dentro desse normal que estão tentando dizer, né? Enfiar a goela abaixo, é onde Satanás vem entrando, nesse normal. Então, uma guardiã, ela é alerta, ela é vigilante. E quando, né, você leva as suas feridas para o Pai, né, você está se refugiando. Você está se refugiando no lugar certo. Então, uma pessoa, no momento em que o leão, né, que fala ali o leão rugindo, vem para querer tragar, a gente vai fazer o quê? A gente vai se refugiar. A gente vai se refugiar. Ver o Senhor como nosso refúgio. Porque um refúgio, ele é o quê? Ele é o lugar onde se foge para escapar do perigo. Ele é um lugar de proteção, ele é um lugar de amparo. Esse é o refúgio. E esse é o nosso Deus conosco. Ele é o nosso amparo, ele é o nosso lugar de proteção. É para esse refúgio que a gente tem que ir. Nós vamos ser atacadas e muito atacadas. Mas nós precisamos entender aonde é o nosso refúgio. Aonde é o nosso refúgio? Então o Senhor, ele é a nossa proteção, ele é o nosso refúgio. Lá em Salmos 57:1 diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Então é assim que nós devemos ser com o Pai. Nos refugiar nas sombras das suas asas até que passe o perigo. É Ele que vai trazer a calmaria, é Ele que vai trazer a bonança. É Ele que vai acalmar a situação. Ele vai entrar e vai agir. E nós vamos guerrear como? No refúgio, no lugar secreto. Com as nossas armas. Oração, jejum. E nós temos também as armaduras espirituais, que vai ser o complemento depois, um pouco mais pra frente da nossa live, pra gente entender, né? Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E nós precisamos entender como enfrentar essa guerra. E é o Senhor, Ele nos ensina e Ele nos dá todas as estratégias para que a gente possa enfrentar essa guerra. Então, né, que nós possamos enxergar no Senhor o nosso refúgio, a nossa proteção. Para que no dia em que o leão quiser vir nos tragar, nós vamos estar alertas, nós vamos estar sóbrias e nós vamos estar vigiando. E nós vamos identificar essa situação e nós vamos ir para o refúgio. E ao leão que vem querer tragar, ele é obrigado a fugir. Porque ele não suporta uma pessoa que é rendida ao Senhor. Ele não vai poder nos tragar. Ele não vai poder nos tragar. Então, que a gente possa declarar neste dia que nós iremos estar alertas e vigilantes, porque o Senhor é o nosso refúgio. Porque o Senhor é o nosso refúgio. Já vamos encerrar, mas essa mensagem que eu quero deixar para você principal aqui, que a gente possa declarar no dia mal que o Senhor é o nosso refúgio, que Ele é a nossa habitação, que a gente não vai se render. Vamos nos render apenas aos pés de Jesus e à vontade de Deus para a nossa vida. E Ele nos guiará, e Ele nos conduzirá, e Ele vai acalmar todo o nosso coração neste dia mau. Não é assim? Porque nós estamos em uma batalha e precisamos entender que essa batalha, ela é muito mais real do que a gente imagina. Então, minha irmã, nosso próximo tema que vai complementar essa série é: estamos em uma batalha. Nós estamos caminhando nessa série para que a gente possa entender que nós somos uma guardiã.
E toda guardiã, ela precisa compreender algumas situações para que possa, né, cuidar do seu lar como uma guardiã. Porque esse é o posicionamento que Deus deu a nós mulheres, né? Nós sermos a auxiliadora, ajudadora, a intercessora, a guardiã da nossa casa. Só que para isso, a gente não pode guardar de qualquer jeito o bem mais precioso para o Senhor, que é a nossa família. Então nós precisamos entender situações, nós precisamos deixar o Senhor nos limpar, nos curar, nos transformar, e nós precisamos entender que sim, precisamos ser fortes e corajosas, que sim, nós precisamos estar alertas e vigilantes, e que sim, nós estamos em uma batalha. Nós estamos em uma batalha. E essa batalha, ela é muito real. E o nosso general, ele não perde uma batalha. E nós precisamos estar aliadas com ele, recebendo as coordenadas dele. Porque no momento em que a gente começar a andar pelas nossas próprias coordenadas, o leão vem nos tragar. O leão vem nos tragar. Entendeu? A gente se perde. Então por isso que nós não podemos tirar os nossos olhos do alvo por um instante. Mas nós precisamos tirar as distrações, selecionar aquilo que fica na nossa vida, organizar as nossas prioridades. Existe uma ordem de prioridades. Deus, família, trabalho, né? Tem todo um contexto por trás, que aqui nós não vamos ter tempo, mas ao longo dessas séries que a gente vai trazendo aqui, né, nós vamos ir aprendendo essas coisas. Eu tô aprendendo isso, reorganizando a minha vida. Porque se a vida não está organizada, Deus, ele não habita nessa desordem. E é assim que o inimigo quer que nós estejamos, desorganizadas, desorientadas. Porque daí nós não vamos estar olhando para onde? Nós não vamos estar olhando para o alvo. E esse é o objetivo dele, nos tirar do alvo. Então nós precisamos reorganizar a nossa vida. De que maneira? Da maneira que o Espírito Santo de Deus nos orienta. Da maneira que a palavra de Deus nos fala. Da palavra que, como Deus quer que nós agimos. E o nosso alvo, seguir Jesus, nosso exemplo, olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar para o amado e não tirarmos os olhos dele nem por um segundo. Para quê? Para que nós possamos nos assemelhar cada vez mais com ele e o Espírito ir nos limpando, nos tratando, e aí a gente conseguir vencer a guerra de maneira espiritual. Porque, como eu mencionei, a guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Às vezes a gente quer se enraivecer nas situações, culpar pessoas, né? Falar mal. Eu falo porque são situações que eu vivenciei. E é tão difícil, né? A gente assim... Senhor, me limpa. Eu sei que a guerra não é contra a carne, que a guerra não é contra o sangue, mas a gente precisa identificar esses pensamentos, porque é nesses pensamentos que o inimigo vem e age na nossa vida. Então nós precisamos colocar a palavra na prática, na nossa vida diária, repreender esses pensamentos. Uma coisa que eu tenho aprendido, quando vem essas flechas, esses pensamentos que são contrários à palavra de Deus, eu já mentalizo na mesma hora. Esse pensamento não é meu, esse pensamento é contrário à palavra de Deus. Senhor Jesus, esse pensamento sai da minha mente agora, em nome de Jesus. Saia, leve cativo agora, em nome de Jesus. Porque o que tem poder? O poder está no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Então nós precisamos usar essas ferramentas e identificar quando vem essas situações na nossa mente. Glória a Deus. Então, pra gente finalizar e encerrar aqui, semana que vem, né, no mesmo bate-canal, no mesmo horário, nós estaremos aqui, tá, falando, então, próximo tema para encerrar essa live, que é para encerrar essa série, que é estamos em uma batalha. Então, por isso que a gente tem que estar primeiro curadas, alertas e vigilantes. Para quê? Para não perdermos a batalha. Então, semana que vem vamos falar dessa batalha.
tá? Obrigada pela presença. Vamos fazer uma oração aqui para encerrar e que a gente possa, né, declarar que nas nossas vidas nós estamos sóbrias, nós estamos vigilantes, porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Eu quero ver se para a semana que vem, na próxima live, eu consigo preparar. Não vou prometer nada, porque tão corrido, né? Assim, com o Arthur, tudo. Agora de manhã ele tá lá na creche, mas às 11 horas eu já pego ele. Então é tudo muito conturbado, mas o desejo do meu coração é semana que vem trazer um material também, conseguir fazer um compilado dessas séries, né, dessa série em PDF, como se fosse um e-book, para disponibilizar para vocês, né, que estão acompanhando, quem acompanhou a primeira e não pode estar aqui, enfim, para quem tiver o desejo, fome e sede, né, da palavra de Deus. Então, para poder estudar, poder degustar, né, ter os versículos ali em mão e poder ouvir, porque da mesma maneira que o Senhor falou comigo, tenho certeza que Deus está falando contigo e quer falar ainda mais. E é quando a gente se debruça nas escrituras, né, quando a gente vai degustando ali, o Espírito Santo vem se revelando, né, vem se revelando. Então, quero ver se eu consigo fazer esse material, né, a cada encerramento de cada série, de cada live, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito, né, a tua vida, assim como as coisas que Deus tem me ministrado, né, tem me abençoado, porque a palavra de Deus, ela é assim, e nós não podemos, né, paralisar a palavra. Se foi bênção na minha vida, tenho certeza que vai ser bênção na vida de outras pessoas também. Então, acho que semana que vem tudo ocorrendo, né, dentro do planejamento, que a gente faz o nosso planejamento, né? Mas durante a semana a gente sabe que algumas coisas fogem, né, daquilo que a gente planeja e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas vou me dedicar para trazer isso aqui para semana que vem, tá bom? Vamos fazer uma oração então para encerrar, para entregar esse momento a Deus. Obrigada, Senhor, te agradecemos por esse momento tão precioso na tua presença, Pai. Que, Senhor, nós possamos estar alertas e vigilantes, Pai, diante esse tempo onde o inimigo está querendo tragar, Senhor, tragar a nossa alma, tragar a nossa alegria, tragar a nossa fé. Que nós possamos estar alertas e vigilantes, Senhor, e nos refugiando embaixo da tua poderosa mão, embaixo das tuas asas, Senhor, porque tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso grande eu sou. E em ti, ó Deus, nós podemos ser fortes, nós podemos ser corajosas, seguindo os passos do teu Filho amado que tu entregaste em sacrifício, Senhor, por nós, para que nós possamos ser livres na tua vontade, ser livres na tua presença. Que tu fortaleça, Pai, cada pessoa, Senhor, fortaleça a vida, Senhor, de cada pessoa que assistiu, fortaleça a vida da Márcia, Senhor, dos familiares dela, em nome de Jesus, já declaro todas as vitórias, todas as bênçãos, Senhor. Que tu forge, Senhor, que tu seja o escudo, que tu seja a fortaleza e que tu seja o refúgio de cada pessoa que vai assistir, Senhor, essa live aqui depois. Entregamos este momento a ti. Continue conosco, Espírito Santo, ao longo deste dia, nos dando um dia abençoado, um resto de semana abençoado na tua presença. E continue falando conosco acerca daquilo que tu queres fazer, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Glória a Deus. Que bênção. Um beijo no coração. Semana que vem estaremos aqui de novo. E conforme eu falei, vou tentar trazer esse material então. Tá bom? Márcia, um beijo no coração. Obrigada, né? Sempre aqui até o final. Tenho certeza que Deus tá falando conosco. Grandes coisas Ele vai fazer. Pra você também que tá assistindo, vai assistir depois, né? Gravada. Semana que vem, então, vamos encerrar essa live. Esse tema, né? Mulheres fortes eram lares fortes. Estamos em uma batalha. Então, semana que vem estaremos aqui, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Até semana que vem, tá? Deus abençoe.